Nós sabemos, segundo a palavra de Deus, João primeiro diz, no princípio, observe, no princípio era a palavra, vai entendendo, e a palavra estava com Deus. Então veja, a palavra você está ouvindo, você não está vendo a palavra, mas você está ouvindo a palavra. Então, na palavra, ou a palavra é Deus, é a força criadora, é onde está o poder. Todas as coisas que você está vendo, a sua origem é a palavra. Não foi, é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, observe, e a palavra era Deus. Veja, a palavra era Deus, a palavra que João está se referindo a ela, que foi como todas as coisas foram criadas. Então, aplica a sua mente, seu entendimento, para você entender. Era a palavra. A palavra estava com, veja, um elemento usando a palavra que é invisível. E a palavra era e continua sendo Deus. Agora eu te pergunto, Deus tem poder? Deus pode realizar aquilo que é correto, fazer o que for preciso para que você tenha vida e vida com abundância? Deus pode lhe curar? Deus pode resolver esse problema? Se você está dizendo sim, pode, pois é. Mas aonde está Deus aqui? Veja, Deus está na sua palavra, porque Deus é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por ela. Por ela quem? Pela palavra. E a palavra se fez carne e habitou conosco. Aonde está o segredo aqui? Que não é para ser segredo, é para estar revelado no seu coração. A palavra, ela tem uma identidade. Essa identidade que a palavra tem, ao ser proferida pelos nossos lábios e alcançar os nossos corações, então, com o coração se crê e com a boca se confessa. Então, a palavra que você está ouvindo a respeito de Deus, sendo ela verdade, é Deus. E você que está ouvindo a palavra, que está perdendo para alguma coisa, que está sendo dominado pela alguma coisa, essa coisa que está lhe dominando, essa coisa que está lhe vencendo, não vence Deus. Veja, João apresenta Deus como a palavra não tem corpo, e a palavra não fala sozinha. No princípio era a palavra, veja, e a palavra estava com, olha o elemento, e ambas, a palavra, uma vez falada por um humano, foi o que a Bíblia afirma que foi a imagem visível de Deus, que é invisível. Aonde está o resplendor da glória de Deus? E todos que ouvirem esta palavra e crê nesta palavra, se torna filho de Deus. É o verbo feito carne. E essa palavra que criou todas as coisas, que não perdeu o poder,
que você está ouvindo, quando você entender e se assumir na palavra, entender que a palavra é Deus, aonde está o poder, aonde está a imortalidade, aonde está o governo, aonde está o domínio, e você vai ouvir aquela palavra a respeito de Deus, vai assumir aquela palavra, e quando você assumir essa palavra, a palavra que João disse estava com, agora está com você, e você se fez um com a palavra, e agora aquela palavra, a princípio, ouvida, alcançou no seu coração, aquela palavra é Deus, aquela palavra é a mesma palavra que disse Lázaro sai para fora, a palavra humanizada em Jesus, é a que dominou a natureza, é a que abriu os ouvidos dos surdos, é o que abriu os olhos do cego, é o que tirou dinheiro da boca do peixe, ou de peixe, é o que fez com que os peixes se reunissem para Pedro pegar, e todos os eventos milagrosos, ou milagrosos, que você vê na Bíblia, a sua origem, a sua fonte, é a palavra. Por isso eu digo que aqui está o maior segredo, é o ponto mais grandioso, mais extraordinário, é o fim da batalha da luta humana, é onde você chega no descanso do Senhor, no grande dia do Senhor, porque tudo já está feito. É quando você entender o que eu estou falando e assumir. Esse Deus que a Bíblia revela, que nós estamos falando sobre ele, no princípio, eu vou ler, porque eu vou ler o primeiro versículo da história do relacionamento de Deus com o homem. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, você encontra aqui o registro de que a terra que hoje existe, ela era sem forma e ela era vazia. Veja, como é que a sua vida está? A sua vida está sem forma, da forma que Deus desejou ou criou, que a Bíblia estabeleceu para ser, que a Bíblia diz, se quiseres ir me ouvir, comereis o melhor dessa terra, prosperareis em tudo que colocar as mãos, serás vencedor em tudo, só está por cima e não por baixo, e todas as promessas de Deus. Então, você está longe da declaração dessa palavra, como Deus, vai entendendo. Então, Deus quis revelar para nós como Ele criou as coisas que hoje existem, as coisas que se diz respeito à vida. Ele encontrou um caos. E Ele, sabendo que Ele é a vida, o poder está nele. E como é que se desmancha o caos? Com o poder da vida. Ele encontrou o mundo, a terra, em treva. Como é que se desmancha as trevas? Trazendo a luz. Aonde estava a luz? Estava nele, porque o caos é a ausência. No caso do jardim, que foi o primeiro que Deus criou, o jardim. As trevas é a ausência de luz. As trevas é a ausência de luz. Doença é a ausência de saúde. Escassez é a ausência de provisão. Deus criou a provisão, Deus criou a abundância, Deus criou a vida. Essas coisas contrárias não têm origem, não têm vida, é ausência de vida. Treva é ausência de luz. Então Deus, ao ver, em nenhum momento Ele se admirou com aquilo, em nenhum momento Ele reclamou daquilo, em nenhum momento Ele murmurou daquilo, Ele se maldisse por causa das trevas ou do caos, não. O que Ele fez? Haja luz.
Então, o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E que espírito é esse? Um vento, um anjinho, ser um corpo voando? Não. A palavra falada. A própria continuação aqui afirma. Porque diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Está aqui. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava, significa ele falou. Ele falou. Então, veja, nós não somos filhos de Deus. Eu costumo falar e analisa. Pegue o caroço de uma manga do tempo de Jesus, do tempo de Adão. Vocês creio que no tempo de Adão já tinha manga. Pegue um caroço de manga do tempo de Adão. Vá lá no Oriente, lá em Israel, pegue um caroço de manga. Traga para cá para o Brasil. Plante o caroço de manga no Brasil. O que você acha que vai nascer de um caroço de manga que você encontrou lá no tempo de Adão e plantou em nossos dias? Vai nascer jaca? Duvido que vá. Vai nascer abacate? Também não. Vai nascer o que? Manga. Então pensa comigo. Se a manga não mudou, que foi criada, você acha que Deus mudou? Se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente? Ele não mudou. E assim, Ele não mudou, quando você entender isso e você começar a falar, criar uma identidade, criar uma verdade, deixar aquilo circular na tua consciência, no teu coração, você se tornar aquilo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que você ouve? Você ouve da saúde, você está doente. Mas você crê na saúde, profere a saúde, eu acredito na saúde, a saúde é um direito meu, eu sou a saúde. No princípio você está falando, mas você é o caos, você é a enfermidade. Só que a palavra falada por você, você se tornará ela. No princípio era a palavra e a palavra estava com, e a palavra era, porque o verbo sempre se fará carne. É o mesmo princípio para a prosperidade, é o mesmo princípio para resolver problema, porque a maioria dos problemas que as pessoas estão enfrentando foram produzidas pelos seus atos, pelo seu viver errado, pelo seu comportamento errado. Então aí não adianta você falar, porque você tem que ser a palavra. Mas há muitas pessoas que elas são corretas, elas são pessoas do bem, elas procuram fazer o certo, mas aí tem a força do mal que está atuante no mundo físico, porque há muitas pessoas que agem errado, vivem errado, falam errado e praticam o errado, e a pessoa não tem um fundamento forte, ela é dominada. Então veja, ninguém domina Deus, e esse Deus do qual estou falando não é um Deus imaginário que está sentado a um lugar muito distante, a cadeirona de ouro, cabelo branco, bastão na mão. O Deus é a palavra. Essa palavra que eu estou falando para você. Aí você pode dizer assim: seu pastor, mas essa questão aí que você está falando a respeito que Deus criou as coisas, porque Deus é Deus, né? Não! Deus é a palavra. Essa palavra que eu estou falando para você é Deus, porque Deus é a verdade da vida, a justiça do universo. Esse é Deus. Esse Deus do qual eu estou falando para você, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e era muito numeroso, a superfície do vale estava sequíssima. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderá reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Preste atenção. Agora nós estamos tratando de um acontecimento que demonstra também o poder que Deus tem, que a palavra tem, de transformar um caos em um jardim, de transformar doença em saúde, morte em vida. Fez isso com Lázaro. Agora, um homem que a Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Está falando de um homem, já não é mais o Deus que criou, agora é um homem. Esse homem levou, ou seja, Deus levou
um homem chamado Ezequiel, um profeta, para um vale de ossos secos. E Deus perguntou para aquele homem: homem, filho do homem, tu acredita que é possível esse vale de ossos secos voltar a ter vida? Olha a resposta do homem: tu sabes, Senhor. Mas veja, Deus não perguntou isso para ele. Tu sabes, Senhor. Não. Aqui está o ponto que diferencia. As pessoas, elas acreditam que há um Deus e que Deus é poderoso, que Deus pode. Mas elas não acreditam que é elas que têm que poder no tocante à sua vida. Porque tudo você pode. Se você disser a este monte, é você que pode nele. Você pode todas as coisas dele. E agora esse Deus chegou ao homem, fez essa pergunta: Senhor, tu sabes. Eu vou aqui interpretar. Deus era o professor Deus ensinando seu aluno. Ô homem, eu não estou perguntando para você se eu sei se esses ossos podem se transformar em um exército de homens vivos ou não. Eu estou perguntando se você sabe. Veja, você está entendendo a natureza dessa mensagem? Como é que você põe o poder criador para funcionar? Como é que você põe Deus para funcionar? Porque você tem que se tornar com a palavra, essa identidade. A palavra é uma identidade. Agora, a continuação aqui, veja só. Ezequiel foi um aluno bem aplicado. Quando ele respondeu para Deus, tu sabe, Deus disse para ele: filho do homem, profetiza a estes ossos e diz assim: ossos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, e estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Aquele homem, que a princípio devolveu a responsabilidade para Deus: Senhor, tu sabe. Deus disse: não estou perguntando se eu sei, estou perguntando, tu crê que esses ossos, depois que ele, entendeu, veja o que ele disse. Ele não disse: ossos, o Senhor Deus está mandando tu ossos. Não. Assim diz o Senhor. Mas olha, quem estava dizendo era Ezequiel. É assim que tem que ser. Você encarnar Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Já não separava mais o elemento, o homem, de Deus. E esse homem com a palavra é o Filho, o qual João disse que é dado o direito de ser filho de Deus todo que crê na palavra. Porque no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ezequiel encarnou a palavra e disse: assim diz o Senhor. Mas era ele que estava dizendo: ossos secos, porém vós, o Espírito é a palavra. O Espírito é a palavra. A propósito, quantas vezes você já mandou a doença sair do seu corpo, do corpo de um ente querido? Quantas vezes você já liberou força para o teu corpo vencer? Porque a Bíblia diz que se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos for Ele que está operando em você, Ele fará com você o mesmo que fez com Jesus, que fez com Lázaro. Assim como o pé de manga, a semente de manga, se plantar hoje, plantar 1 milhão de vezes, nasce manga. Então, se é o mesmo Espírito, o Espírito não é um vento, um anjinho que vai baixar sobre a pessoa. Não, é a consciência ativada, é a conduta da palavra, é a encarnação da palavra, é a humanização da palavra. A palavra estava com Deus e agora a palavra está em mim. Então eu e a palavra nos tornamos um. E agora eu vou dizer para o mal: ô mal, esse corpo é meu. Jesus disse: eis aí vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Eu ativo essa consciência. Eu ativei essa consciência com 5 doenças no meu corpo. Em 2001, já se passaram 24 anos. Todas as doenças na minha vida que quiseram se manifestar o sintoma, e na minha família, eu digo em nome do Senhor Jesus, nunca fomos no hospital.
Nunca. A não ser minha esposa, para ganhar os meus 3 filhos. Mas por causa de doença, não. E onde está o segredo? Isso aqui. Porque Deus não é um Deus meu. Eu não sou um escolhido. Deus não gosta mais de mim, porque seria um Deus desonesto para com os que eles deixou de gostar. Deus não é assim. Deus não faz exceção de pessoa. Cada um desfruta de Deus a partir do momento que entende, que busca e compreende. E eu estou revelando para você. Ezequiel encarnou. Ezequiel disse: ó ossos secos, se você encarnar em nome do Senhor Jesus, entendendo que o espírito de vida chega até você a partir da palavra de Deus, o crer só vai ver ouvir, esperando que você crê e você assuma, e você ordena: enfermidade, pode sair do meu corpo agora, em o nome do Senhor Jesus. Ó meu corpo, você é forte, porque você é a obra mais grandiosa que o Criador fez, a única obra viva, que é casa, é veículo do próprio Deus. Você é importante, eu sou importante. A diferença de mim para muitas pessoas é que eu sou consciente disso, e você, ao ser consciente disso, o poder está operando em você. Ezequiel falou, e o resultado é que aquele vale de ossos secos se tornou um exército poderoso. Então, como é que está o teu caos? Como é que está a tua vida? Vai se queixar? Vai se reclamar? Nada irá mudar. Agora, você, em o nome do Senhor Jesus, vai transformar? A Bíblia diz que se o poder do mal foi o suficiente para transformar um jardim, no caso de Adão, em um caos, maior o poder de Deus, que vai transformar um caos em um jardim novamente, porque Deus é maior. Quero orar por você. Eu só quero que você, aonde você estiver, se conecte. Eu quero que você compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. Eu vou estar fazendo live, vou estar gravando vídeo em todas as redes sociais, em meu canal, no Facebook, no Instagram, e é muito simples. A Bíblia diz que Deus está sobre toda a terra, onde você estiver. É só você crer e dizer, com o coração você crê, e com a boca diz: eu creio em o nome do Senhor Jesus, e eu me conecto à oração do pastor Charles. E em nome do Senhor Jesus, eu me aproprio do poder que veio para salvar. O poder que foi liberado em o nome do Senhor Jesus, e por Jesus, que saiu da boca de Jesus, que disse: Lázaro, sai para fora. Esse poder está comigo agora. Deus não levou esse poder. O poder que curou, o poder que restaurou os corpos dos leprosos, o poder que estancou o sangue daquela mulher que há 12 anos, o poder que devolveu visão aos cegos, audição aos surdos, e todos os demais milagres, em nome do Senhor Jesus, eu ponho ele em funcionamento agora, e vai direto sobre essa pessoa que está em conexão comigo. E eu digo: enfermidade que está nessa pessoa, problema que está nessa pessoa, está escrito na Bíblia que o poder que está sobre o nome de Jesus é maior do que todos os nomes que se nomeiam. Seja qual for o problema, seja qual for o mal, está debaixo da autoridade de Jesus, que eu estou, em nome de Jesus, dizendo: mal, eu lhe amarro agora, eu lhe paraliso agora. Seja você gerado no campo natural, seja você gerado no campo espiritual, aonde estiver, essa pessoa que está agora, que ouviu com o coração, com a boca está confessando, está dizendo: eu creio e eu tomo posse. Mal, acabou, eu paraliso você agora, eu mudo o veredito dessa pessoa. Se alguém disse: é o fim, aqui está quem é maior do que quem disse. Eu digo: é o começo de uma nova história, é o começo de uma nova dimensão, em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus eu ativo no seu corpo, curando o teu corpo. Visite agora células por célula, em nome do Senhor Jesus. Seja diabetes, seja câncer, seja quem for, está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Seja destruída agora a enfermidade, seja destruída agora, em nome do Senhor Jesus. Seja organizações, entidades, principados, homens, seres de onde quer que seja, que
estava trabalhando junto para destruir a vida dessa pessoa que está orando comigo, seja agora encerrado, como está escrito na Bíblia. Quem se levantar contra aqueles que estão na promessa, o instinto que era para ele voltará para o opressor, porque um de vós, está escrito e eu tomo posse, colocará 100 para correr, 10 de vós colocará 1000 para correr, em nome do Senhor Jesus. Esse poder que Jesus manifestou ele, eu aciono na tua vida agora. Determino você curado, determino você sarado, determino em nome do Senhor Jesus esse mal cessado, acabado, destruído. E quando você te levanta, vem para a vida, vem vencer, vem ver como é gostoso fazer parte dos vencedores. Eu abro teus ouvidos e teu entendimento para estar apto no dia da vinda do Senhor, mas antes que ele venha, você não vai ter medo de ninguém, você não vai ter medo de anticristo, você não vai ter medo de ninguém, porque todo o poder foi nos dado nos céus e na terra. Você que está em Cristo, você está dentro, envolvido com o maior poder do universo. Ninguém poderá se assenhorar de você, se assenhorar daqueles que estão em Cristo Jesus. Eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus.